Vamos ver como é que funciona o ChatGPT e vamos ver como é que funciona o ChatSonic também. Eu vou dar algumas dicas aqui, né, de como é que vocês conseguem usar essas ferramentas da melhor forma possível, realmente, né? E só para quem não conhece, né, o ChatGPT ele é uma ferramenta de processamento de linguagem natural baseada em inteligência artificial. Basicamente, ele vai pegar vários, ele também ele foi, né, populado, ele foi alimentado com um banco de dados gigantesco de texto, basicamente, até 2021, né? Então, tem isso, né? Coisas mais novas, a partir de 2021, ele não tem informação. Mas ele basicamente é isso. Então, ele ajuda muito, né? Pessoas, principalmente programadores, os iniciantes também, né? Que estão, por exemplo, enfrentando um problema com a programação, ou estão com uma dúvida. Se tu é um programador aí e já está programando, que nem já falaram aí no chat, né? O ChatGPT, ele te ajuda bastante, sim. O ChatGPT, ele é muito bom para uma pessoa que já domina um conteúdo, já sabe bastante sobre aquilo, ou sabe pelo menos a base, para fazer perguntas, para saber, né, se ele não está sendo ludibriado ali com uma resposta que não tem nada a ver. Inclusive, o ChatGPT, ele tem ali uma porcentagem de perguntas que ele responde, que ele tira a informação daquele lugar lá que eu não vou falar, mas ele meio que não, às vezes quando ele não acha uma informação, ele te responde da maneira que ele consegue, e geralmente essa maneira não é a maneira correta. Então tu tem que ter um crivo de identificar as coisas que ele está te falando e ver se tá certo ou não, beleza? Isso é muito importante do ChatGPT, que vocês entendam. Ele não é a prova de falhas. Ele não é onipotente, onipresente, onisciente e vai saber de tudo. Então, não vão com tanta sede ao pote quando vocês forem lá no ChatGPT. Tomem cuidado com as coisas que vocês perguntam e as respostas que vocês recebem, né? Porque nem sempre é a resposta certa, beleza? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, que é uma alternativa ao ChatGPT. E é legal porque às vezes o ChatGPT tá down, né? Tá caído. E daí tu consegue usar o ChatSonic no lugar. Ele não é tão performático assim, ou tão, né? Mas ele é bom também. Deixa eu fazer uma pergunta para ele do seguinte. Daí aqui a gente pode fazer várias perguntas, né? E cada pergunta... Eu até tenho umas perguntas aqui que eu escrevi antes, eu vou copiar e colar para a gente ganhar tempo. Ó, por exemplo, como eu posso criar uma página da web responsiva em HTML e CSS que se adapte a diferentes tamanhos de tela? Então, basicamente, eu estou perguntando para ele, né? Como é que eu crio uma página responsiva na web? Aí ele vai dar uma resposta, né? Para criar uma página da web, siga esses passos. Use uma estrutura responsiva, comece usando uma estrutura responsiva como Bootstrap ou Foundation. Essas estruturas são projetadas para facilitar a criação de páginas web responsivas. Ó, então ele já meio que já deu uma resposta meio nada a ver. Por quê, né? Eu posso criar uma página responsiva sem usar o Bootstrap. Bootstrap, para quem não sabe, é um framework CSS, né? E eu posso criar uma página sem usar o Bootstrap. Então, é meio, sei lá, uma resposta meio tendenciosa, né? De novo, uma pessoa que não sabe nada de programação, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai estudar Bootstrap. Ou Foundation, que eu nem sei o que é. Então, daí depois ela vai descobrir que, na verdade, não, né? Na verdade, ela poderia ter estudado só Media Queries, que até o ponto 2 que ele fala aqui, né? Use Media Queries. Use Media Queries, né? Tá em português. Então ele fala, use Media Queries em seu CSS para definir estilos diferentes para diferentes tamanhos de tela. Por exemplo, pode definir uma largura máxima para o conteúdo de página e em seguida ajustar os estilos para se adaptarem a diferentes tamanhos de tela. Beleza. Isso a gente sabe que o Media Query faz, né? Nicolas perguntou que lugar é esse? É o ChatGPT aqui, ó. chat.openai.com. Faz o cadastro ali, se loga e consegue fazer essas perguntas aqui para o ChatGPT. Aí ele deu mais várias, é como se fosse um passo a passo, né? E depois ele deu até um exemplo. Aqui está um exemplo básico de HTML e CSS para uma página web responsiva. Ele deu uma página HTML aqui, beleza? E aqui está um exemplo básico de CSS para estilos responsivos. Daí deu um exemplo aqui, mas ele parou. Quando ele para, tu pode... Acho que tu consegue mandar ele continuar. Continue. Vamos ver se ele vai. Ó, tá aí, porque ele tem um limite de caracteres ali que ele pode escrever, né? Então, se tu disser para ele, né, continua, ele vai continuar escrevendo para ti o que ele tava escrevendo antes, né? Então, olha, ele deu aqui basicamente um estilo header. Daí ele falou, ó, estilo para desktop. Então, essa aqui é a parte de estilização de desktop, né? Não é mobile.
Aqui ele deu mais alguns estilos, aqui ele deu uma bugada, ó. Perdeu aqui o código, o estilo do CSS, daí aqui ele já começou, estilos para tablets. Aí ele já botou aqui, ó, Media Max Width 768. A gente sabe que 768 é realmente a largura ali que começa os tablets, né? Daí ele começou aqui, o header, o nav, daí foi estilizando ali a página que ele estava estilizando. Daí estilos para smartphone. Aí ele botou para nós aqui um estilo 480 também, né? Uma medida que dá para usar, né? 480. Antes era 415, acho que agora tá 480 porque aumentou um pouco o tamanho das telas de smartphone, né? Daí ele foi também dando aqui. Aí ele falou, observe que os estilos são definidos para desktop, tablet e smartphone usando Media Queries. Os estilos para tablet e smartphone são aplicados apenas se a largura da tela for menor que um determinado tamanho. Deixa eu ver se ele acabou. Vamos dar continue de novo aqui. Ele continua. Ele vai escrevendo mais coisas aí, coisas sobre, né, Media Queries. Se a gente pegar esse código, eu não vou fazer agora porque vai demorar demais, mas tu poderia testar, né? Pegar esse código, ele até botou PHP aqui, né? Nada a ver. Mas tu pegar esse código aqui, criar um HTML, pegar os estilos de CSS também e linkar eles na HTML, tu pode ver se ele conseguiu criar um site funcional, né? O Cadu e eu já fizemos uns testes aqui e às vezes ele não consegue criar o site todo certinho. Ele faz alguns erros, ele comete erros, né? É isso que eu falo para vocês. Se vocês não estão ligados no que vocês estão fazendo, né? Se vocês não têm pelo menos aquela base mínima ali de CSS e HTML, vocês não vão conseguir identificar onde ele errou e daí vai ser um problema, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Como eu falei, tu até pode pedir para ele fazer coisas para ti, mas tu tem que ter aquele crivo, né? Para saber que ele tá fazendo coisas erradas. Ó, uma outra pergunta aqui que a gente tem. Pergunta mais simples, né? O que é uma variável em programação e como eu posso usá-la? Aí ele vai também te responder. Em programação, uma variável é um espaço de armazenamento com um nome, lá. A gente pode fazer o seguinte, ó, eu posso dar um stop generation, e daí se eu achar que a resposta está muito difícil, eu falo para ele. Speak como se eu fosse uma criança de 5 anos. Aí ele vai te responder de uma forma um pouco mais didática, né? Isso é bem legal, porque daí tu consegue entender também de formas diferentes, né? Às vezes ele te dá uma resposta muito técnica, né? Ó, ele falou aqui, imagine que você tem uma caixinha especial onde pode guardar objetos. Essa caixinha é a variável, e o objeto que você guarda dentro dela é o valor da variável. É legal, né? Porque daí ele tá realmente explicando como se fosse uma criança. Ele falou ali, você pode dar um nome para a caixinha, como brinquedo ou doce. Então é isso. Então, vocês estão tendo dificuldade com as respostas, vocês podem também perguntar mais dessa maneira, né? Que ele vai ajudar também. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.